Você acha que é pobre porque ganha pouco, mas eu vou te dizer algo que vai incomodar. Você é pobre porque pensa como pobre. E pensar como pobre não tem nada a ver com quanto dinheiro entra na sua conta. Tem a ver com o que você faz com ele nos primeiros 10 segundos depois que ele chega. A maioria das pessoas vive numa armadilha mental simples. Elas acreditam que dinheiro serve para gastar. Essa crença, tão natural, tão óbvia, é exatamente o que as mantém presas. Porque dinheiro não serve para gastar. Dinheiro serve para multiplicar. John D. Rockefeller entendeu isso aos 20 anos. E foi exatamente por isso que ele morreu como o homem mais rico da história moderna. Não porque era mais inteligente, não porque teve sorte, mas porque ele pensava diferente sobre cada centavo que passava pelas mãos dele. Quem entende isso cedo muda o rumo da própria vida. Quem ignora passa 40 anos trabalhando para pagar contas e se perguntando por que nunca sai do lugar. O que vou te mostrar agora não é motivação, é lógica pura. A armadilha começa no dia em que você recebe seu primeiro salário. Você olha para aquele número e pensa, quanto disso eu posso gastar? Essa pergunta, tão simples, tão automática, é o erro que define os próximos 30 anos da sua vida. Porque a pergunta certa não é quanto posso gastar. A pergunta certa é, quanto disso eu posso fazer trabalhar para mim? Rockefeller não perguntava quanto podia gastar. Ele perguntava quanto podia investir. E essa diferença mental, essa pequena inversão de raciocínio, criou uma fortuna equivalente hoje a mais de 400 bilhões de dólares. Deixa eu ser claro. A maioria das pessoas trabalha a vida inteira para transformar tempo em dinheiro. E depois transforma esse dinheiro de volta em consumo. É um ciclo que nunca termina. Você troca 40 horas por um salário. E depois troca esse salário por coisas que perdem valor no mês seguinte. Rockefeller fazia o oposto. Ele transformava dinheiro em ativos. E esses ativos geravam mais dinheiro, sem ele precisar estar presente. Sem ele precisar trocar mais tempo. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você ganha 3.000 por mês. A maioria das pessoas pensa assim, 2.500 para despesas, 500 para lazer. No final do mês, a conta zera. E no mês seguinte o ciclo recomeça. Rockefeller pensaria diferente. Ele separaria 500 antes de qualquer outra coisa. Não para guardar, para investir. Para fazer aqueles 500 gerarem mais 500. E enquanto todo mundo zera a conta, ele começa o próximo mês com mais do que tinha no anterior. A armadilha mental é acreditar que você precisa gastar tudo o que ganha. Você não precisa, você escolhe. E essa escolha, feita todo mês durante 10 anos, é a diferença entre liberdade financeira e trabalhar até morrer. Ninguém te ensinou isso porque o sistema não quer que você saiba. Não é conspiração, é lógica econômica. A economia moderna funciona quando você consome, quando você compra, quando você gasta. Se todo mundo começasse a investir em vez de gastar, o sistema entraria em colapso. As empresas precisam que você continue comprando. Os bancos precisam que você continue pedindo crédito. O governo precisa que você continue pagando impostos sobre consumo. Por isso, desde criança, você foi ensinado a trabalhar para ganhar dinheiro, mas nunca foi ensinado a fazer dinheiro trabalhar para você. Rockefeller entendeu isso cedo, e ele fez exatamente o contrário do que todo mundo fazia. Enquanto seus colegas gastavam os primeiros salários, ele investia. Enquanto eles compravam roupas novas, ele comprava ações de refinarias. Enquanto eles celebravam o fim de semana, ele estudava balanços financeiros. Não porque ele era melhor, mas porque ele entendia a regra básica. Dinheiro parado é dinheiro morto. E dinheiro investido é dinheiro que se multiplica. Vou te dar um número real. Se você investir R$1.000 por mês durante 10 anos, com um retorno médio de 10% ao ano, você terá mais de R$200 mil, sem fazer nada além de não gastar aquele dinheiro. Agora pensa no oposto. Se você gastar R$1.000 por mês em coisas que não geram retorno,
No final de 10 anos, você terá gastado R$ 120 mil e não terá nada. A diferença entre essas duas realidades não é sorte, não é salário, é mentalidade. Rockefeller sabia disso, e por isso ele nunca comprou nada que não gerasse retorno. Ele não comprava carros luxuosos, ele comprava participações em empresas. Ele não comprava roupas caras, ele comprava imóveis que geravam aluguel. A armadilha mental é acreditar que você merece gastar porque trabalhou duro. Você merece. Mas merecer não muda a matemática. E a matemática é clara. Cada real que você gasta é um real que nunca vai trabalhar para você. Você não precisa ganhar mais para começar. Você precisa gastar menos com o que não importa. Rockefeller não era o homem mais bem pago da América quando começou. Ele era um contador comum, mas ele entendia algo que a maioria ignora. Não importa quanto você ganha. Importa quanto você guarda. E guardar não significa deixar parado na conta. Significa investir. Vou te mostrar como fazer isso com números reais. Pega seu salário. Vamos supor que seja R$ 2.000. A maioria das pessoas divide assim: 1.500 para contas fixas, 300 para comida, 200 para lazer. Sobra 0. Agora inverte a lógica. Separa R$ 200 antes de qualquer outra coisa. Coloca num investimento simples. Pode ser tesouro direto. Pode ser um fundo de índice. Qualquer coisa que renda acima da inflação. Você ainda tem 1.800 para viver e vai viver do mesmo jeito. Porque a verdade é que a maioria das pessoas não gasta R$ 200 por mês em coisas essenciais. Gasta em coisas supérfluas que esquece na semana seguinte. Rockefeller fazia exatamente isso. Ele separava uma porcentagem do salário antes de pensar em qualquer despesa. E vivia com o resto. Não importava o quanto ele ganhava. A regra era a mesma. Agora multiplica isso por 12 meses. R$ 200 por mês são R$ 2.400 por ano. Em 5 anos, são R$ 12.000 investidos. E com juros compostos, isso vira 15 mil. Depois 20, depois 30. Enquanto isso, a pessoa que gastou tudo tem 0. E continua reclamando que nunca consegue juntar dinheiro. A diferença não está no salário. Está na decisão. Você não precisa de um plano complexo. Você precisa de disciplina. E disciplina não é fazer algo difícil uma vez. É fazer algo simples todo mês. Rockefeller não ficou rico porque fez um grande negócio. Ele ficou rico porque repetiu o mesmo comportamento durante 50 anos. Ele investia todo mês, sem exceção. E você pode fazer o mesmo. Não importa quanto você ganha. Importa se você está disposto a abrir mão do café da tarde para ter liberdade daqui a 10 anos. A maioria das pessoas nunca muda. E não é porque não sabe, é porque não acredita que vale a pena. Elas olham para R$ 200 por mês e pensam, isso não vai mudar nada. E estão certas, R$ 200 não mudam nada hoje, mas mudam tudo em 10 anos. Rockefeller entendia o poder do tempo. Ele não esperava ficar rico em 1 ano. Ele sabia que riqueza é construída devagar, com consistência, com paciência. Mas a maioria das pessoas quer resultado imediato e, quando não vê, desiste. Vou te mostrar o que acontece quando você desiste. Você continua trabalhando 40 horas por semana. Você continua trocando tempo por dinheiro. E daqui a 20 anos, você ainda vai estar fazendo a mesma coisa. Porque você nunca criou uma fonte de renda que funciona sem você. Rockefeller criou. Ele tinha empresas que geravam lucro enquanto ele dormia. Ele tinha investimentos que pagavam dividendos todo mês. Ele tinha ativos que aumentavam de valor com o tempo. E tudo isso começou com a decisão de não gastar tudo o que ele ganhava. Agora pensa no oposto. Pensa na pessoa que gasta tudo, que compra parcelado, que vive no limite do cartão de crédito, que nunca tem dinheiro sobrando. Daqui a 10 anos, essa pessoa ainda vai estar quebrada,
porque ela nunca quebrou o ciclo. E o pior, ela vai culpar o sistema, vai culpar o governo, vai culpar o patrão, mas nunca vai olhar no espelho e admitir que o problema é a forma como ela pensa sobre dinheiro. A armadilha mental não é acreditar que você é pobre, é acreditar que você sempre vai ser pobre e agir de acordo com essa crença. Rockefeller não acreditava nisso, e por isso ele não agiu como se fosse verdade. Quando você pensa pequeno, você perde grande. Não perde uma vez, perde todo dia, todo mês, todo ano. Deixa eu te mostrar quanto isso custa. Se você gastar R$ 50 por semana em coisas que não precisa, lanches, aplicativos, delivery, são R$ 200 por mês. 2.400 por ano. Em 10 anos, R$ 24.000. Agora imagina que você investe esses R$ 200 por mês. Com retorno médio de 10% ao ano, em 10 anos, você tem mais de R$ 40.000. A diferença entre gastar e investir é a diferença entre ter 0 e ter 40.000. E tudo por causa de R$ 50 por semana. Rockefeller entendia isso. E por isso ele nunca pensava em termos de hoje. Ele pensava em termos de 10 anos, de 20 anos, de 50 anos. Quando ele decidia não comprar algo, não era porque não tinha dinheiro. Era porque ele sabia que aquele dinheiro investido valia muito mais no futuro. E o futuro sempre chega. Você pode achar que R$ 50 por semana não fazem diferença. Mas fazem. E a prova está em quem tem dinheiro e quem não tem. Quem tem dinheiro não é quem ganha mais, é quem pensa diferente sobre cada real. Rockefeller pensava diferente, e por isso ele morreu com uma fortuna que até hoje ninguém conseguiu igualar. Você não precisa chegar lá, mas você precisa entender o princípio. Cada centavo que você gasta hoje é um centavo que não vai trabalhar para você amanhã. E amanhã sempre chega, com contas, com imprevistos, com necessidades. A única diferença é que quem investiu tem de onde tirar, e quem gastou tudo não tem. A verdade é simples, você é responsável pela sua situação financeira, não o governo, não a economia, não seu patrão, você. Rockefeller não esperou que alguém resolvesse a vida dele. Ele resolveu. E resolveu com a única ferramenta que tinha, disciplina mental. Ele não tinha mais oportunidades que você. Ele não tinha mais informação que você. Ele não tinha mais sorte que você. Ele tinha uma mentalidade diferente. E mentalidade é a única coisa que você controla 100%. Você não controla quanto ganha, mas controla quanto guarda. Você não controla a economia, mas controla suas decisões. Você não controla o mercado, mas controla se vai investir ou gastar. E essas decisões, tomadas todo dia durante anos, definem se você vai morrer pobre ou se vai morrer com liberdade financeira. Rockefeller fez as escolhas certas e repetiu essas escolhas até elas se tornarem automáticas. Você pode fazer o mesmo. Ou pode continuar fazendo o que sempre fez. Mas se continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar tendo o que sempre teve. E se isso te incomoda, então você já sabe o que precisa mudar. Não é quanto você ganha, é o que você faz com o que ganha. E isso começa hoje, não amanhã, não quando você ganhar mais. Hoje. Porque cada dia que passa sem investir é um dia que você perde. E tempo é o único recurso que você nunca vai recuperar. Rockefeller sabia disso, e por isso ele começou cedo, e nunca parou. A pergunta agora é, você vai fazer o mesmo? Ou vai continuar na armadilha mental que mantém 90% das pessoas presas até o fim da vida? A resposta não está comigo, está com você.